Sejam muito bem-vindos ao Pod Galeria e hoje o meu convidado é o Rui Fontela. Seja muito bem-vindo, como é que está? Está tudo bem, Gonçalo. É um prazer enorme estar aqui a falar contigo, que seja uma primeira vez de muitas e que estamos aqui para dar a conhecer os meus novos trabalhos. Ainda ontem saiu uma música nova e agora, como pronto, Ritmo da antigamente Lambada, não é? havia Que se chama. o ritmo, o ritmo da lambada, exatamente. No mês passado saiu o Chegou ao Fim, que é uma música com um ritmo um bocadinho diferente daquilo que eu tenho feito até hoje, mas o ritmo da lambada não. O ritmo da lambada já se enquadra mais pronto, no meu projeto musical que eu já comecei há quase há 30 anos atrás. Uhum. É, eu estive a ver, são 26 anos de carreira, certo? Quase 28 anos, sim, quase 28. 28, ok. Eh, o que é que significa isso para si? 28 anos de carreira. Olha, para mim significa muito porque, pronto, além de fazer aquilo que eu gosto, Gonçalo, é bom porque eu costumo dizer que a música seja para. Acho que a música é a nossa vida. A música é uma maneira de transbordarmos certas situações de vida, certas situações que nos acontecem. Por menos eu falo por mim, a música tem-me acompanhado na minha vida desde não desde que eu comecei a fazer trabalho na música há quase 28 anos atrás, mas desde que eu nasci, que eu me lembro, a música sempre fez parte da, da minha vida, porque estamos alturas da nossa vida para ouvirmos cada tipo de música, umas vezes músicas mais calmas, umas vezes músicas mais alegres, mas a música acho que faz parte da minha vida, e desde que eu comecei profissionalmente a cantar e a fazer aquilo que eu gosto, ainda mais, ainda fazer, porque eu sou autor-compositor da maior parte das músicas que eu canto, e isso para mim é muito, muito gratificante. Uhum. Qual é o estilo musical, que mais gosta? Como eu digo, o meu estilo musical é popular romântico, pelo menos foi assim que eu fui batizado pelos meus fãs e pelas pessoas que gostam de ouvir as minhas músicas. Mas é como eu disse ao bocado naquilo que estamos a falar, acho que há alturas da nossa vida, umas vezes estamos mais alegres, outras vezes estamos mais melancólicos, outras vezes estamos mais tristes um bocadinho, mesmo às vezes estamos mais alegres, mas apetece-nos ouvir música mais calma. É como eu digo, há alturas para ouvir todo o estilo de música, e é isso que eu faço, desde o fado a jazz, todo o estilo de música, mas como eu digo, eu enquadro-me mais na música romântica, mas temos que agradar a gregos e a troianos, e agora estamos numa altura de festas populares onde tem que se cantar músicas mais alegres, mas eu gosto muito de cantar música romântica também. Uhum. Para quem não conhece, quem é o Rui? Olha, para quem não conhece o Rui, para quem não conhece quem é o Rui é assim, eu sou uma pessoa normal como todas as outras pessoas, com as minhas manias, com os meus, Nasceu em meus Lisboa, vícios, com as certo? minhas. Nasci em Lisboa, mas muito pequenino eu vim aqui para a zona de Vila Real, mais concretamente Comieira, Santa Marta de Penaguião, porque eu vivo na Comieira, mas pertencemos ao Conselho de Santa Marta de Penaguião e ao distrito de Vila Real. Foi aqui que eu vivi a minha infância, foi aqui que eu fiz a escola, foi aqui que eu aprendi um pouco daquilo que me fez caminhar pela vida. Depois, com 17 anos, emigrei para Bruxelas, para a Bélgica. Pronto, as coisas lá não correram como eu pensava. Regressei a Portugal, mas no mesmo ano voltei a sair, mas desta vez para o Luxemburgo, onde eu passei 20 anos, quase 20 anos da minha vida, e foi de onde eu meti os pés ao caminho e comecei a tentar arranjar um lugar ao sol, neste caso arranjar
um lugar na música ligeira portuguesa, porque foi lá que eu comecei mais profissionalmente a minha carreira. E depois, há 15 anos, esta parte, 15, 16 anos, esta parte, regressei a Portugal para continuar a fazer aquilo que eu mais gosto, que é cantar, estar em cima do palco e alegrar o coração das pessoas com a minha música, e é isso que eu tenho feito, onde eu já vi muita gente nascer na música também, e como tu frisaste muito bem ao início da nossa conversa, são já 28 anos de carreira e estou muito feliz ainda por continuar a fazer aquilo que eu mais gosto, que é a música. Quem foram as suas maiores influências na música? Quais eram os cantores que você recorda e que influenciaram assim um pouco no seu estilo musical? Olha, no início, desde que eu me lembro pronto, de começar a tentar imitar alguns cantores, os primeiros cantores que eu imitei, um já não está cá entre nós, infelizmente, que foi o Marco Paulo. Gostava muito de imitar o Marco Paulo, e outro era o José Cid, que ainda está entre nós, e um dos grandes nomes da nossa música portuguesa. E depois, Sim. já na adolescência, já com mais idade, com 12, 13 anos, tornei-me fã de um grande cantor e músico da música ligeira portuguesa também, música de baile, que é assim que é reconhecido, o rei da música de baile, que é o Marante, o vocalista dos Diapasão. E pronto, e as minhas tendências musicais vieram mais daí, do Marante, e de quem eu era fã e tornei-me amigo. Tive a felicidade de trabalhar com ele no meu segundo álbum em 2001, 2002, não, no meu segundo álbum, não, no meu terceiro, não, segundo, peço desculpa, no meu segundo álbum em 2021, 2022, e é onde fiquei, além de ser fã, tornei-me amigo também do Marante, onde tenho partilhado com ele várias vezes o palco, seja aqui em Portugal, seja nas comunidades portuguesas espalhadas um pouco por todo o mundo. E pronto, tem sido a minha referência. E depois, pronto, eu também acabei por fazer a minha carreira, tentar criar o meu estilo, e graças a Deus consegui criar a minha identidade e o meu estilo no seio da música portuguesa também. Uhum. Como é que foi, para si, a sensação de criar a sua primeira música, o seu primeiro álbum? Como é que foi isso? Foi você que criou as músicas? Foi uma sensação muito boa, porque eu nunca tive o prazer de estudar música, nem de aprender música por pauta. Tudo aquilo que eu faço pronto, eu toco alguns instrumentos, mas é tudo de ouvido. Infelizmente, sei que se tivesse entrado numa escola ou num conservatório, seria tudo muito mais fácil, para mim, ou não sei. Mas pronto, tudo aquilo que eu faço sou autodidata, toco e escrevo as minhas músicas por iniciativa própria, às vezes por histórias que nos acontecem na vida, outras histórias que a gente ouve de outras pessoas que a gente acaba por ouvir. E a sensação é muito boa, de podermos dar a conhecer aquilo que a gente faz, poder cantar as nossas próprias músicas. Não critico quem canta músicas de outros autores, compositores, porque eu próprio também o faço. Não quer dizer que eu seja autor, compositor, que tenha que cantar só aquilo que eu escrevo, ou aquilo que eu faço. Não. Se houver uma música de outro autor, compositor, que eu gosto, e que me diga alguma coisa, porque eu gosto de escrever e de cantar aquilo que me vai na alma, e aquilo que eu acho que me diz alguma coisa, para que seja aliás, todas as músicas são uma mensagem. E se eu cantar aquilo que eu não gosto, ou se estiver a cantar por cantar, essa mensagem acaba por não passar para as outras pessoas. Por isso, eu canto aquilo que me toca e que eu gosto,
para poder transmitir essa mensagem a outras pessoas. Por isso é que eu digo que a sensação é muito boa, principalmente quando somos nós a fazer aquilo que nós que cantamos, e é uma sensação única, uma sensação única. Do seu repertório, qual é a música que você mais gosta e qual é a música que o público mais gosta? Gonçalo, isso é um bocado, é uma pergunta um bocado difícil de responder, porque Nem cada sempre a que música os que nós. cantores gostam é a que o público mais gosta. Nem sempre. Às vezes é. Às vezes também acontece, também já aconteceu em eu gravar certas músicas que eu pensei que iam ser, que o público ia gostar, que iam ser a música do CD, e acabou por não ser, acabou por ser outras que a gente até pensava que não iam dar nada, mas dizer-te assim, se há uma música que eu mais gosto, haverá, mas no fundo depende do momento que elas saem, do ano que elas saíram, e quando são músicas que eu faço, eu gosto delas. Isto é quase como nós termos mais do que um filho e alguém chegar ao pé de nós e perguntarmos qual é o filho que a gente mais gosta. Acabamos por gostar dos nossos filhos todos por igual, às vezes uns de maneira diferente, mas acabamos por gostar deles todos da mesma maneira, e isso acontece com as músicas que eu faço. Eu gosto delas todas de uma maneira diferente, mas gosto delas todas por igual. Uhum. Por isso, E há alguma assim ou que o depois a público mais escolha gosta? diz, Se há alguma que o não público mais ouvi a pergunta. gosta? Pois, era isso que eu ia te dizer. E só depois o gosto do público, isso depois É com já eles. é relativo. Depois as pessoas têm os gostos de. Ainda bem que as pessoas, cada pessoa tem o seu gosto, mas tem a Princesa das Arábias, tem o Saltaí, tem várias, por exemplo, a música do Saltaí, até tive que fazer uma homenagem a essa própria música, porque foi uma música que ficou no ouvido das pessoas, e depois eu acabei por fazer ao Voltelas Canta o Saltaí, como eu disse, tem também a Princesa das Arábias, a música do Yannick, tem a música que eu gravei em homenagem ao meu pai, pronto, e depois isso depende porque é como eu te disse há bocado, uma música é uma história, e muitas vezes nós estamos a cantar uma música que se identifica com as pessoas que a estão a ouvir, e são essas músicas muitas vezes que marcam mais a pessoa na altura, ou o momento da vida que a pessoa está a passar. Houve uma música minha e fica-lhe na lembrança, isso, depois os gostos são relativos, ainda bem que assim é, não é? Uhum. Sim. Como é que foi? Tivemos aqui já a falar da imigração, que você imigrou. Como é que foi para si e o que é que o levou a imigrar? Olha, o que me levou a emigrar não foi nada em específico de procurar melhor qualidade de vida. Olha, foi uma aventura porque eu sempre fui uma pessoa muito de fazer aquilo que eu gosto, de ser uma pessoa aventureira. A aventura para mim sempre foi um desafio, e foi no fundo o que me levou com um colega, porque eu vivo, como eu te disse, na Comieira, aqui perto de Santa Marta de Penigão e de Vila Real, na Nacional 2, e sou de uma terra de imigração, de muitos imigrantes na altura, agora já nem tanto, mas na minha altura de adolescência, era uma terra pronto, muitos imigrantes, e essa curiosidade levou-me também a ser imigrante, não procurar uma melhor qualidade de vida, porque naquela altura também ainda era muito novo, mas foi a aventura que me levou a ser imigrante, e depois acabei já no Luxemburgo, por constituir família, e os meus filhos nasceram lá e acabaram por ficar lá também com a mãe, e eu regressei a Portugal, mas o que me levou a ser imigrante, no fundo, foi o espírito aventureiro, a descoberta, de conhecer, no fundo, foi isso. Uhum. Estive a ver que você já foi à televisão e tudo mais. Como é que foi esse convite? Como é que você Uhum. conseguiu ir à televisão? Como é que foi estar? Como é que foi a sua primeira apresentação? Quero saber tudo. Olha, já fui à televisão muitas vezes, e estou a contar.
em voltar lá novamente quando for preciso. Tive a experiência também primeiro de rádio, ainda sou daquela altura das rádios locais e não só, tínhamos que percorrer Portugal de norte a sul, mesmo do Ciminho, do lado de Monção até Vila Real de Santo António, que em cada canto e esquina existia uma rádio, ainda não existia esta facilidade que nós estamos agora das rádios online e das páginas, ainda não existia nada disso, era mesmo presencialmente, a gente tinha que se deslocar mesmo à rádios ou fazer por telefone, mas praticamente eu gostava mais presencialmente e era a altura na moda. E depois, na altura do ano 2000, 2001 ou 2002, eu tive o prazer de ter a minha primeira experiência de televisão. Foi muito, muito gratificante. Pronto, e depois, a partir daí, tenho ido à televisão muitas vezes e é muito bom, mas como eu costumo dizer, a televisão é muito bom, porque as pessoas acabam por nos ver e ouvir, mas o bichinho da rádio ainda continua dentro de mim. Acho que a rádio ainda continua a ser aquele segredo, pronto, embora agora haja muitas rádios online, mas antigamente a gente ouvíamos as pessoas na rádio e começávamos, eu pelo menos eu falo por mim, na minha adolescência, nós ouvíamos a voz da- da- das pessoas que estavam a fazer rádio e a gente idealizava uma pessoa, fazíamos uma fotografia da pessoa, muitas vezes pela voz, idealizávamos de uma pessoa pela voz, mas depois quando a conhecíamos pessoalmente não tinha É nada a totalmente ver com diferente aquilo que às a vezes. gente, que a gente idealizava. Exatamente, exatamente, era muito bom, mas pronto, agora há estas novas tecnologias, como nós temos agora, até estou aqui em casa de uma pessoa amiga, porque hoje aqui em Santa Marta há a rampa de carros e eu sou fã de velocidade de corridas de carros, até estou a ver aqui e até estou aqui a fazer a nossa entrevista em casa de uma pessoa amiga. Temos esta facilidade da internet de interagirmos e de nos vermos, coisa que há 20 anos atrás, ou até mais, se calhar, era impossível que isso pudesse acontecer, mas ainda bem que as novas tecnologias aparecem e se a gente as souber aproveitar para o bem, isso é muito bom. Mas as minhas passagens na televisão e na rádio para mim têm sido muito gratificantes porque acabamos sempre por aprender uns com os outros e isso é muito bom. Uhum. Quanto mais sobre esta nova música, sobre o que é que fala, sobre o que é que o público pode esperar também, de ouvir esta música. Olha, a música que saiu faz hoje um mês, não, fez ontem um mês, chegou ao fim. É uma história muito, 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 muito triste e uma mensagem muito, muito positiva, porque fala numa história de um casal, porque eu costumo dizer, a vida de um casal é muito bonita quando um casal se dá bem, mas é uma vida muito má e muito feia também quando um casal se dá mal. É mais ou menos, no fundo, a história que fala do dia a dia, do cotidiano de um casal e das pessoas. A música que saiu ontem, o ritmo da lambada, faz lembrar, faz lembrar a nossa lambada que veio revolucionar um pouco da música a nível mundial. Quem não se lembra quando saiu a primeira música da lambada, e eu quis fazer, depois destes anos todos, também quis fazer uma homenagem à lambada, mas uma homenagem à minha maneira, que é um ritmo muito mais alegre, é uma música muito mais para a brincadeira. Por isso eu convido todas as pessoas, tanto a ouvir todas as minhas músicas, porque quem quiser conhecer, quem nos estiver a ouvir e quem não conhecer tanto do percurso musical do Rui Fontelas, é só ir ao YouTube e marcar Rui Fontelas e vai ouvir um pouco do historial das músicas do Rui Fontelas, como estas novas músicas, tanto o Chegou ao Fim como o Ritmo da Lambada, que assim vão ficar a conhecer um pouco, uma mais para mais calma, mas com um ritmo diferente e com uma história, no fundo, triste, feliz, porque pronto, nem tudo que acaba
é sinal de tristeza. Muitas vezes acabam umas coisas para começarem outras ainda melhores, ou vice-versa. E este ritmo da lambada é um ritmo mais para esta altura do verão que nós temos, e espero bem que seja a música do verão de 2026. Uhum. Em 2021, já falamos aqui, eu lembro que você disse aí o nome do Yannick. Em 2021, você lançou essa música Só Tem Eu, com Uhum. o Yannick. Como é que foi essa ideia? Que é uma das músicas mais famosas, assim, que eu estive a ver, e é uma das que tem mais Uhum. visualizações e tudo mais. Como é que nasceu essa ideia? Olha, esta ideia nasceu da pandemia, como eu te disse. Passei quase 20 anos da minha vida no Luxemburgo, e depois regressei a Portugal para continuar a minha carreira no meu país de origem, que é Portugal, porque eu separei-me da mãe da Tânia e do Yannick, e pronto, eles acabaram por ficar lá, e a nossa ligação acabou por não ser tanta, porque eu estava em Portugal e eles estão o Yannick está no Luxemburgo, embora a nossa ligação não tenha perdido, mas o dia a dia, nós não vivíamos o dia a dia como quando eu estava no Luxemburgo. Depois, na pandemia, quando estivemos um bocadinho parados e a música esteve, foi só a música, tudo parou, mas principalmente tudo o que tinha a ver com o público ainda demorou mais tempo a abrir. Então nasceu eu ouvi o Yannick, porque eu tinha gravado esta música sozinho com o ritmo original, e eu ouvi o Yannick, o meu filho acabou por me mandar um videoclipe a cantar esta música. Pronto, e eu gostei e disse assim, por que não a gente gravarmos esta, porque ele não tem nada a ver com música, nunca tinha cantado, nem fez escola de música também como eu, porque ele trabalha lá no Luxemburgo para o Estado. E então eu apanhei esse vídeo que ele acabou por me mandar por WhatsApp a cantar esta música, eu a cantar e ele a cantar por cima da minha voz, e mandei para o meu produtor para lhe pedir uma opinião, para ele me dar a opinião. Olha, Zé, porque o meu produtor, um dos meus produtores é o Zé Carlos Monteiro, que vive em Águeda, que já trabalho com ele há 20 e poucos anos. E ele disse assim: Mas eu quero que tu me dês a tua opinião sincera. Se achas que a gente que consegue fazer alguma coisa, eu a cantar esta música, o Kiani? Que ele disse: Sim, eu acho que é uma ideia engraçada, e acabamos por fazer uma boa parceria, e pronto, e a coisa correu bem. Depois acabamos por gravar mais duas ou três músicas, mas realmente tem razão, esta é aquela que continua a ter mais visualizações e aquela mais vista, porque é uma música e tem um videoclipe muito engraçado também, idealizado por mim, e hoje cada vez mais as músicas, e também estou a pensar em fazer um videoclipe do Ritmo da Lambada, porque pronto, tornou-se moda agora outra vez, e acho que dá um outro ênfase à música, e torna a música mais vista e mais bonita, que as pessoas acabam por ver o Sim, videoclipe sim. também e ouvir a música. E a ideia foi essa, e correu muito bem, graças a Deus. Para si, como é que foi ser pai? Como é que está a ser? E estive a ver que você também dividiu o palco com o seu filho, não foi? Sim, sim, sim. Não foi só o gravarmos a música e fazermos o videoclipe, acabamos por partilhar o palco algumas vezes, e quando ele quiser e estiver disponível, terei todo o gosto em voltá-lo a fazer. Como eu disse, a vida dele não é música, ele trabalha lá no Luxemburgo. O ser pai é assim, é uma das coisas melhores que pode existir na vida de um homem, é termos a sensação de que ajudamos a gerar uma vida, e que essa vida se torne, cresce, é quase como uma planta que nasce e cresce, e pronto, e a minha experiência como pai tem sido muito gratificante, e como eu disse, poder gravar uma música, coisa que eu nunca pensei que viesse a acontecer, gravar uma música com um dos meus filhos e partilhar o palco, para mim foi uma coisa única, e que eu vou guardar para o resto da vida. Uhum. Como é que é o Rui, fora dos palcos? O que é que gosta de fazer? Estou praticamente a mesma coisa que sou em cima do palco,
sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa muito simples, não gosto de coisas muito simples, faço o normal de uma pessoa normal, do dia a dia de uma pessoa, gosto de ler, gosto de fazer, de estar sempre a fazer novas músicas, adoro viajar, adoro andar de moto, o carro, pronto, já me todos mas adoro andar de moto, gosto de, pronto, agora com a idade, não é que eu seja velho, mas a com a idade os gostos vão mudando um bocadinho, já não tão aventurário, tão arrojado, em certas coisas, mas a minha vida fora dos palcos é uma vida muito simples, muito normalíssima. Gosto de, como te disse, sou uma pessoa muito simples, não sou uma pessoa de muita extravagância, era muito mais aventureiro, agora já nem tanto, mas tenho uma vida fora dos palcos muito normal, muito simples, sou uma pessoa muito simples. Quais são os próximos projetos que vêm aí? Já há algum assim que pode anunciar? Olha, os projetos Tanto da são a música, continuar. videoclipes, etc., televisão, Exatamente, alguma coisa? exatamente. Televisão, fazer o videoclipe que estão para fazer destas músicas que estão a sair, porque eu agora estou a tentar, mais um dos projetos de tentar lançar uma música por mês, porque tenho outras músicas que já estão prontas e vão sair, e fazer videoclipes de algumas dessas músicas que a gente acha que vale a pena fazer os videoclipes, não fazer todas, porque bom, também é muito dispendioso, mas fazer de algumas que a gente acha que vale a pena fazer os videoclipes e continuar a minha carreira para a frente, cada vez melhor, tentar fazer sempre coisas novas que as pessoas gostem. Isto é sempre um dos objetivos, a gente estar sempre a fazer cada vez melhor e chegar cada vez mais ao público, porque é o público que manda em nós, que faz com que a gente faz com que as nossas músicas sejam sucesso ou não, porque se dependesse de nós, nós queríamos que todas as nossas músicas fossem sucesso, mas não, o público é que Uhum. manda e o público costuma ser o público quem mais ordena e temos que respeitar a vontade de cada um. Há assim algum cantor ou cantora que você gostaria de fazer um dueto? Alguma música juntos? Assim, já tive duetos com algumas pessoas. Pronto, adorava ter um dueto com um dos meus ídolos também e amigo, que é o Marante. Adorava gravar uma música com ele e de uma das pessoas que eu adoro internacional da música também adorava fazer um dueto com a Celine Dion, porque é daquelas cantoras que eu adoro, porque é daquelas artistas que, não por ser quem é, pronto, gosto, como muita gente gosta de mim, gosta de outros atores, artistas quaisquer, eu sempre fui um fã incondicional também da Celine Dion desde muito novo e era uma das pessoas que eu adorava fazer um dueto com a Celine Dion. Uhum. Por acaso também gosto muito dela. Sim, Chegamos ao fim. O que é que você gostaria de ok. dizer ao público? Sim, as suas últimas palavras para o programa. Olha, antes de mais nada, quero-te agradecer o teu convite a ti, Gonçalo, e desejar-te as maiores felicidades para o teu projeto e para o teu programa. Agradeço de coração o convite que me fizeste e quando precisares de mim para alguma coisa, tens o meu contacto e naquilo que eu puder ajudar, noutros projetos que tu tenhas, faça o favor de me convidar, que eu terei todo o gosto em participar. Deixar um grande abraço para todas as pessoas que nos estão a ouvir e que continuem a apoiar a música portuguesa, porque apoiando a música portuguesa vão acabar por apoiar a mim também, que continuem a pôr gostos e a partilhar as minhas músicas e eu aqui estarei para fazer cada vez mais e melhor. E um grande obrigado ao público em geral porque foram eles que me trouxeram até aqui e que me vão levar muito mais longe também. Por isso, para todos, um grande abraço e muita saúde para toda a gente. Para ti também, Gonçalo, mais uma vez, um grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigado. E eu, antes de terminar, eu quero agradecer ao Sons de Cena e à Carla Lopes por ter acontecido Um isto, né? grande, Porque se um não grande fosse a Carla beijinho Lopes eu também não para a teria Carla. falado consigo. Muito obrigado a si. E para vocês, até à próxima. Vemo-nos por aí. E não percam também
na próxima sexta-feira uma outra entrevista, que nas redes sociais, na Galega Entretenimento, vocês sabem quem é que será o próximo convidado e vemos por aí. Até à próxima. Tchau. Obrigado, Gonçalo.